Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, vídeo passado, durante a modelagem do diamante, eu tinha dito que no próximo vídeo nós iríamos modelar um balão, um peão carrapeta. Para quem não conhece, é aquele em formato de peão. Ah, Nesse vídeo a gente vai usar uma imagem de referência, tá? É um modelo que inclui bastante curvas, não é com formas tão retas quanto o diamante. Então, o processo é basicamente o mesmo do diamante, porém aplicado de uma outra maneira, que eu não expliquei no vídeo passado, para que não tivesse muita sobrecarga de informação de uma vez só. Então, galerinha, para quem não for inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todo o conteúdo que a gente vai postando aqui. E esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, para que não fique uma coisa tão extensa. A primeira parte vai ser da modelagem do balão propriamente dito, e a segunda vai ser aplicando as cores. Então, galera, para quem for assistindo o vídeo, tiver sugestão, a cor que quiser ser posta no balão, posta aí nos comentários que a gente vai fazer todas, tá? Gente, vou lembrar que esse é um tutorial feito para iniciantes. Então, não postem para que seja usada imagens como textura no balão, porque ainda não é tempo da gente entrar com material de textura, já que a textura inclui outros tipos também de técnicas para serem aplicadas. Então a gente vai usar cores sólidas, tá? Pode ser sim um espiral, pode ser sim duas cores, três cores, enfim, né? Todo quadriculado, de acordo com as cores que vocês quiserem, tá bom? Então deixa aí nos comentários e bora lá! Em primeiro lugar, vamos buscar nossa imagem referência no Google. Tá? Já deixei aqui o Google aberto. No caso, eu uso o Google Chrome, mas você pode usar o navegador que você preferir. E vamos lá. Vamos colocar molde de balão carrapeta. Tá? Eu já tinha pesquisado previamente para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos pôr em imagens. Aqui, logo de cara, nós já temos aqui, ó, o nosso peãozinho aqui. Ah, eu posso usar uma foto? Pode, tá? Como eu disse, a imagem é só uma referência, tá? O balão a gente vai fazer de acordo com o nosso gosto. Então, vamos lá. Qual que eu pego? Essa? Não, acho que eu vou pegar aquela anterior mesmo, né? Essa aqui. Então, botão direito, vamos salvar a imagem como. Aqui na área de trabalho, peão, tá aqui. Vamos nomear para peão. A imagem está em PNG, salvar, ok. A parte do Google Chrome já está pronta. Vamos fechar aqui o navegador. Vamos abrir o Blender. Carinha que a gente quer tanto trabalhar com ele. Vamos lá. Aqui, como no vídeo passado, o splash de abertura, clicou fora, pronto. Está aqui a nossa área de trabalho e nosso ambiente de modelagem. Fazendo uma correção, que eu disse uma besteira no vídeo passado, o botão esquerdo é o que vai selecionar, tá, os objetos na tela e não o direito, como eu disse. O direito movimenta o cursor aqui, tá? Então, vou começar tudo de novo para a gente começar certinho do zero e, mais uma vez, vamos lá. Tecla X ou Delete em modo objeto, como eu já expliquei para vocês, e
apagar o nosso cubo. Vamos mudar essa visualização para o modo frontal, tá? E vamos, inclusive, vocês podem vir aqui pelo menu View, tá? E colocar aqui, ó, Front, ou Numpad 1. No caso, a tecla 1 no nosso teclado numérico. Tecla Shift pressionada para rolar a nossa visualização para baixo, tá? E não diminuir e aumentar o zoom. E o scroll do mouse. Por enquanto, vamos mudar a visualização para o topo, para a visão de cima, para a gente ter uma melhor visão do objeto que a gente vai inserir aqui, que vai ser a base do nosso balão. A gente pode vir aqui pelo menu Add, Mesh, e adicionar um círculo, ou aqui na própria área, apertar o... Peraí, antes de mais nada, deixa eu habilitar aqui aquele nosso amiguinho aqui, o Screencast Case, para que a gente veja os atalhos aqui que estão sendo usados. Pronto. Aqui, na área de trabalho, a gente pode apertar a tecla Shift A e a gente vai ter o menu de adição dos objetos. Então, vamos no menu Mesh, Circle, a gente adicionou um círculo aqui, e por se tratar de um modelo de Papercraft, não podemos fazer com 32 vértices, ou 32 lados nesse caso, porque ficaria muita coisa para ser, né, fatiado depois, no unfold, enfim. Então vamos trabalhar com 8 vértices, ou 8 lados, como também aconteceu com o nosso diamante. Enter para confirmar, tá lá, o nosso círculo já se tornou um círculo de 8 lados, um octógono. Círculo de 8 lados é demais, né? Vamos trabalhar com o tamanho dele inteiro por enquanto, ok? E agora vamos entrar no modo de edição, que você, como explicado no vídeo anterior, você pode vir aqui nesse menu Object Mode e mudar para Edit Mode, ou simplesmente pressionar a tecla Tab. Você altera o modo da mesma maneira, tá? Agora, nota que ele está com a opção de vértice, tá? Selecionada. Vértice são essas bolinhas, esses pontinhos que você vê na tela, tá? A opção de visualização por linhas, tá? Como já foi explicado. E a opção de face, que ainda não tem face aqui, né? Então, para isso a gente vai fazer aqui Make Edge ou Faces, criar uma linha ou uma face, ou apertar a tecla F de atalho no teclado. Tá lá. A nossa face está criada dentro do objeto, dentro das edges ou linhas selecionadas. Tudo bem? Agora vamos diminuir um pouquinho esse zoom, para a gente ter uma melhor visualização, e voltar para a nossa visão frontal. Pode ser pelo menu View, Front, ou a tecla 1 no teclado numérico. Tá? Agora, vamos lá. Para a gente adicionar o fundo da nossa imagem de referência. Vamos lá, a gente aperta a tecla N no teclado, ele vai aparecer esse menu todinho aqui do lado. A gente vai descer um pouquinho esse menu e vamos habilitar aqui a opção Background Images, tá? Vamos abrir aqui e clicar no botão Add Image. Vamos aqui clicar em Open. Vamos até a nossa pasta que nós criamos. Eu criei uma pasta chamada Peão na área de trabalho para facilitar a nossa vida, tá? Aqui está a imagem que a gente salvou lá do Google, Open Image. Aí você me pergunta,
Cadê a imagem que eu abri? Ótimo. A imagem de fundo só vai ser mostrada, tá, no modo orto. Para habilitar o modo orto, nós podemos vir no menu View, e está aqui, ó, View Persp, ou Perspectiva, ou Orto, ou simplesmente apertar o número 5 no nosso teclado numeral. Tudo bem? A partir daqui, você já tem, claro, lembrando que essa visão orto, ela não se aplica ao módulo de mundo. Se você clicar com o botão do meio, o terceiro botão, ou o scroll do mouse, e movimentar a tela, a imagem some. Então, mais uma vez, a gente pressiona o número 1 para a gente voltar para a visão frontal com a opção orto habilitada. Aqui, nesse campo da imagem, Axis, tá? All Views, quer dizer, para você visualizar ele em todas as visualizações, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, frontal, traseira, enfim. Aqui você pode delimitar essa visão só na visão da esquerda, só na visão da direita, só na visão de trás, só na visão frontal, só na visão de cima, só na visão de baixo, tá? Aliás, perdão, de baixo e de cima, eu que troquei. Em todas as visões ou na visão câmera, tá? O que incluiria aqui a visualização que a câmera, tá, está te dando, o que não é o nosso interesse agora. Então, vamos aumentar o zoom, mais uma vez apertar o Shift e descer o scroll, para a gente poder visualizar aqui a imagem por completo, facilitar nosso trabalho. E vamos lá. Lembrando, eixo Z para cima e para baixo, eixo X para um lado e para o outro, e o eixo Y seria para frente e para trás. Tá bom? Então vamos movimentar o nosso objeto, que está aqui em amarelo, no eixo Z apenas. Então, eu posso, pelo teclado, clicar, apertar a tecla G e a tecla Z. Eu vou ter essa mesma movimentação. Ou eu posso simplesmente clicar nessa setinha e movimentar ele até onde nós queremos. No caso aqui, até a base do balão. Ok? Uma outra coisa que eu não comentei com vocês no vídeo passado, muito foi falado sobre o scale, sobre o escalonar, redimensionar as formas, né? Foi dito como usar, porém não foi explicado que o scale, ou a tecla S, no caso, quando pressionada, simplesmente o S, ele escalona ou redimensiona a peça em todos os eixos, tá? Nesse caso, só eixo X e Y, no caso para um lado e para o outro, para frente e para trás, porque ele não tem o volume da peça ainda no eixo Z, por isso ele não amplia a peça também para cima, tá? Se tivéssemos um volume inteiro, como por exemplo o diamante, selecionado inteiro e nós escalonarmos ele, ele vai crescer por inteiro ou diminuir por inteiro, tudo bem? Aqui, claro, só no eixo X e Y. Porém, se eu quisesse movimentar o escalonamento dele, tá? O redimensionamento, somente para os lados, para o eixo X, eu poderia apertar a tecla S de Scale e travar a movimentação dele apenas no eixo X, apertando a tecla X. Você vê que agora ele apareceu uma linha vermelha, que seria a linha correspondente ao eixo X. Então, se eu movimentar aqui, escalonar, ele vai escalonar só para um lado e para o outro e não vai movimentar o eixo Y, que é a linha verde, tá? Assim também acontece com a linha verde também no eixo Y. Então, S de Scale e Y está lá. Ele vai movimentar só no eixo Y e não vai movimentar no eixo X, nesse nosso caso. E nos demais, quando também houver o eixo Z para ser trabalhado, da mesma maneira. Ele só vai trabalhar no eixo
específico, nesse caso aqui, o y, tá? Então, por isso, quando nós escalonarmos a imagem aqui, tá? Ele vai escalonar de um modo total, assim, e não somente de um lado para o outro, tá? Então, vamos lá. S para escalonar e vamos diminuir aqui até que ele chegue à imagem que nós queremos, ao tamanho que a gente quer. Lembrando, gente, que essa imagem de fundo não é para ser seguida totalmente à risca, tá? É só uma base, é só uma referência do que a gente está criando, tá? Então, então não se importa se a linha vai ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Não se pegue, não tenha preocupação com perfeição em cima da linha. Tudo bem? Isso é só uma referência. Então, agora, assim como no diamante, a gente vai também começar com o extrude. Então, vamos fazer um extrude em Z, que ele habilita, né, travado o eixo Z de uma forma automática. Tá bom? Então, sim, poderia ser no eixo X? Poderia. Apertando a tecla X, ele muda o eixo do Z para o X e assim por diante. Também no eixo Y, a mesma coisa. Porém, aqui nós vamos trabalhar no eixo Z, que é o para cima e para baixo, já que a nossa imagem vai ser construída para cima. Então, agora, criado o extrude, vamos arrastar para cima. Nota que eu posso puxar o mouse para um lado e para o outro, e ele não vai, tá? Caso essa linha, tá, demarcada com o eixo Z, como está aparecendo aqui, aí no seu caso não apareça, basta você apertar a tecla Z e ele vai travar o extrude no eixo Z, igual está aqui, tá bom? Então, eu vou puxar aqui o extrude até o ponto em que me interessa, tá? No caso, eu vou fazer aqui. Eu vou seguir aqui esses quadrados aqui na tela, tá? Quase tentar seguir ao máximo, mais próximo possível esses quadrados aqui, para ficar uma coisa mais fácil para a gente também entender, e eu acho que ele vai dar um bom tamanho para a gente poder trabalhar depois os polígonos, tá? Caso não seja possível, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Bom, mas aqui você pergunta, tá, eu fiz o extrude, mas aqui a linha da imagem referência ele faz uma curva. E aqui o extrude foi reto. Aí entra o escalonar, que é o que eu te falei. Já que a gente trabalha com forma reta, a gente tem que fazer uma curva. De que maneira? A gente vai curvar cada um dos polígonos que a gente for criando, tá? Apertando o S, a gente vai habilitar o escalonar e vamos abrir ele até o ponto em que desejarmos. Feito? Agora, mais uma vez, vamos fazer mais um extrude, tá? Eu vou fazer só com metade, que eu acho melhor, mas garantido vai dar um melhor resultado pra gente, tá? Da mesma maneira aqui embaixo, o extrude, o scale, no caso, perdão, tá? Até a nossa referência. E assim em diante, tá? Mais um extrude, scale, ok? Extrude, aqui já começa a ficar um pouco mais curvo demais, eu já vou começar a diminuir, tá? Para que a gente tenha um resultado bem interessante. Legal? Mais um extrude e agora um scale. Da mesma forma para cima também. Extrude, scale. Extrude, scale, tá? Nota que a forma dele vai tomando de acordo com a nossa imagem referência. Porém, por que eu expliquei para vocês o porquê do scale sem
marcação de eixo ZY ou Z ou X, ele escalona em todos os sentidos. Porque até agora nós estamos fazendo o extrude para criar, né, uma área a mais. Nós estamos escalonando com base nessa linha aqui, e nós não temos referência no primeiro momento aqui e nem do lado de trás do formato em que ele está tomando. Então, eu vou mostrar para vocês como está ficando até agora. Clicando com o botão esquerdo, o terceiro botão, perdão, o do scroll, eu vou movimentar e você vê que ele vai criando a área por completo, tá vendo? Então, não é apenas aqui que ele vai criando também as demais partes em todos os sentidos, tá bom? Vamos dar mais um extrude, até aqui, vamos escalonar mais uma vez, e assim por diante, vamos fazendo de acordo com a nossa vontade, seguindo a linha de referência, porém, lembrando mais uma vez, sendo bem chato com vocês, é somente uma referência, tá? Não há necessidade de seguir à risca uma linha, tá bom? Aqui, por exemplo, ele já começa uma curva para o lado oposto de onde a gente estava fazendo. Até agora, a gente estava abrindo a curva e agora ela começa a fechar a curva. Então, da mesma forma que a gente fez para abrir, a gente faz para fechar. Escalona para o lado de dentro e tá lá. Vamos dar mais um extrude e mais uma vez vamos fechar. Gente, vou lembrar vocês que essa parte aqui de cima é uma curva já um pouco mais acentuada. Então, não abram muito aqui o espaço, aqui, tá? Porque ele vai ficar com um quadrado muito feio aqui. Mesmo que a forma seja mais aquadradada, ele fica com uma quebra no formato muito feia, tá? Vou te dar uma dica de quem já apanhou bastante com isso. Porém, se você pensar, poxa, mas aqui embaixo ele tem uma altura, e aqui em cima, por estar menor, ele vai ter outra? Não. Aqui ele dá a ideia de estar um pouquinho menor pela visualização. Porque se eu movimentar aqui, você vai ver que aqui ele tem um tamanho. Se eu movimentar ele aqui, você vai ver que ele vai respeitar o mesmo espaço de outros vértices que também seguiram o mesmo padrão, já com uma abertura um pouco maior quando a gente puxou o extrude para cima. Por quê? Ele compensou a altura quando nós diminuímos essa região aqui. Então ele aumenta aqui para poder compensar, tá bom? Então não se preocupem com ficar tudo quadradinho, bonitinho, certinho na mesma altura aqui, tá? Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho o zoom. Mais um extrude, tá? Agora um scale para a gente redimensionar. E assim vamos fazer mais alguns para a gente chegar no formato que a gente tanto quer, tá? Tá lá. Por exemplo, como eu falei para vocês, aqui é onde ele já começa a elevação daqui para fazer o pescoço aqui da carrapeta do balão. Então, para isso, lembra que eu falei que a altura não era necessária? Muito. Olha só o pouquinho que a gente vai subir esse extrude aqui. Prontinho. A partir daqui, nós vamos dar um scale e puxar ele o suficiente para chegar na nossa linha de referência. Aqui você viu que eu puxei bem pouquinho para cima, porém eu diminuí ele bastante aqui. Tá aqui, ó, a diferença que eu falei para vocês, tá vendo? Então não há necessidade de você se preocupar com a altura aqui para ficar igual, não fica. Lembra que aqui a visualização é de uma forma redonda, então a parte de cima sempre vai estar menos em evidência do que a maior parte que é o eixo, o meio dele, tá bom?
Então, vamos fazer mais um scale, um extrude e vamos diminuir um pouquinho para começar a fazer o pescoço. Agora a gente vai subir aqui um pouquinho. Vamos deixar dessa maneira, tá? Vamos diminuir só um pouquinho para dar realmente a impressão de curva. Vamos subir, fazer mais e mais camadas, tá? Extrude, scale, sempre seguindo isso. Extrude, scale. Quanto mais arredondada tiver a curva, menor o número de... maior, perdão, o número de extrudes que você fizer, melhor o resultado vai ficar, em questão dele ficar mais arredondado. Porém, como se trata de um modelo em Papercraft, você tem que considerar a hora da montagem, tá? Para que não tenham também muitos também, muitas abas, muitos polígonos para serem cortados, para que fique um modelo também de fácil montagem, tá? Então, tá aqui, tá feito. E como que a gente finalizou o nosso diamante, agora finalizando aqui também a carrapeta. Vamos subir, fazer um extrude aqui, pronto. Até aqui só tá bom. Vamos apertar agora no teclado Alt M, que abre o nosso menu de união ou junção, Merge. Então nós queremos dar um Merge at Center, tá? No caso, unir ao meio ou colar ao meio, juntar ao meio. Vamos lá, at Center, e tá lá fechado o nosso balão, todos unidos. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa visão frontal, tá? Onde estava. Tá pronto o nosso balão. Então, agora, para que nós possamos ver o balão sem essas linhas pretas dos edges da edição, nós podemos mudar aqui do modo Edit para o modo Object e ele vai mostrar o formato sólido sem aquelas linhas. Não que isso atrapalhe. Porém, vou dar um exemplo para vocês do que pode acontecer. Tá? O porquê que eu gosto de mudar aqui para o Object Mode, sempre para visualizar. Se eu tivesse no modo de edição e eu tivesse, por exemplo, uma linha selecionada e eu não percebi que esta linha está selecionada e eu fosse clicar, por exemplo, e ao invés de eu clicar com o terceiro botão, por um acidente, como muitas vezes já aconteceu comigo, eu clicasse com o botão direito, perdão, e puxasse para o lado para rotacionar ele. Ó, o que acontece? Você desfigurou. Aí você fala, poxa, e agora? Como é que eu faço? Daqui. É só você apertar a tecla ESC e ele volta. Caso você já tenha clicado com o botão esquerdo e ele tenha mantido a deformação, por exemplo, tá? Basta você apertar no teclado Ctrl Z e ele vai retornar ao estado que ele estava antes. Ele vai desfazer a última operação, assim como também no Word, enfim, todos os demais programas. Tá bom? Por isso, para evitar esse tipo de dor de cabeça, eu gosto de colocar no Object Mode, porque aqui o máximo que eu posso fazer é movimentar o balão, tá? Mas ele não perde o formato. Tá aqui o nosso balão, feito já o nosso peão carrapeta. Por hoje, eu não vou aplicar a textura nele de cores, tá? Já pedi para vocês deixarem os seus comentários aí de cores possíveis que nós possamos colocar. Pode sim, tá? Se você quiser sugerir que nós possamos colorir o balão dessa maneira aqui, por exemplo, todo
em espiral, com cores invertidas, por exemplo, aqui preto, com uma linha branca, outra azul, por exemplo, como eu tenho, inclusive, um modelo assim criado também no meu Instagram também, tá lá, @papercraftArtGD. Então pode sim, um balão onde tenha metade aqui de uma cor, tá? Essas ferramentas eu vou apresentar para vocês em breve, tá bom? Essa daqui, aqui de uma cor, aqui de outra, aqui então de uma terceira cor, pode, enfim. O céu é o limite, conto com vocês, deixa sua sugestão aí no comentário, crítica, o que vocês quiserem será bem-vindo, uma crítica construtiva, um elogio, enfim, tá? Uma sugestão também muito bem-vinda, fica à vontade, tá bom, galera? Por hoje é só. Vou mandar a segunda parte desse vídeo aplicando as cores assim que vocês deixarem nos comentários a sugestão de cores, tá? Pode mandar inbox, pode mandar da forma que você quiser, pode mandar sinal de fumaça, enfim, tá? O importante é a gente interagir, tá? Vocês darem like, vocês estarem gostando do vídeo, vocês gostarem do canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente poder ajudar e ampliar esse meio da gente de modelagem, fazer esse meio crescer, todo mundo crescer junto, legal? Então, é isso aí. Deixa seu like mais uma vez, se você não deixou, curte o nosso vídeo, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, senão o YouTube não vai notificar vocês dos próximos vídeos, tá bom? Fico no aguardo e vou fazer o próximo vídeo assim que chegar o comentário de vocês para a gente fazer esse vídeo juntos, tá? Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Fui!